Olá, meu amigo, olá, minha amiga, programa Minuto do Direito. Estou no ar. Tudo bem com você? Dúvidas? Encaminha aqui, ó. Encaminha que eu terei o maior prazer em te responder. Vamos lá, aqui eu tô com a dúvida da Célia Silva. Olá, Célia, obrigada pelo seu questionamento, tudo bem? A Célia traz a seguinte dúvida. Ela informa que o quê? Que o tio dela, olha que legal, ela tem uma dúvida sobre o problema do tio. O tio trabalhava em uma empresa e se afastou por problemas de saúde, tá? Ficou de benefício, auxílio doença e após se aposentou por invalidez. No entanto, até agora a empresa não chamou para acertar o tempo de serviço e ela pergunta quais os direitos dele e o que deve fazer, já que já se passaram 6 meses e até agora a empresa nada pagou. Olha lá, Célia Silva, que interessante essa dúvida de vários telespectadores, de vários aposentados por invalidez que entram em desespero, que começam, eu estou aposentado, a empresa não deu baixa. Gente, deixa eu falar uma coisinha aqui. Auxílio por incapacidade temporária, tá? O antigo auxílio doença, ele é o quê? Em grande parte, muitas vezes, transformado em auxílio por incapacidade permanente, tá? Permanente, auxílio doença, aposentadoria por invalidez. No entanto, essa aposentadoria, ela pode ser revista. Essa pessoa, ela pode ser chamada para uma nova perícia. Daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4, daqui a 5 anos, ela pode ser chamada para uma nova perícia. E ela sendo chamada para uma nova perícia, o que é que o médico ali do INSS, ele pode constatar? Ele pode constatar que o quê? Que aquela pessoa, ela recuperou a sua capacidade laborativa. E por ela ter recuperado a sua capacidade laborativa, ela pode voltar para o mercado de trabalho. Agora, imagina só se ela volta para o mercado de trabalho, tá? Ela volta para o mercado de trabalho e não tem vínculo nenhum mais com a empresa. Não tem responsabilidade nenhuma mais com a empresa. Por isso que a empresa não pode proceder esta baixa. A aposentadoria por invalidez, aquela carta do INSS que chega na sua casa, agora ela vem com a seguinte denominação, aposentadoria por incapacidade permanente. Esta carta, ela já seria o quê? Uma baixa, uma data fim, em tese, tá? Para aquele lapso, para aquele contrato de trabalho. Mas não pode ser considerado. Sim, doutora, você pode me questionar. Sim, doutora, mas se passarem 2 anos, o que é que vai acontecer? Essas verbas que ele teria direito, elas podem prescrever, porque a senhora mesmo já falou em outros programas que são 2 anos a partir do término do vínculo para requerer. Você tem razão sim. E no caso aqui do seu tio, dona Célia, o que é que você vai fazer? Você vai buscar um advogado especialista em direito do trabalho, para o quê? Para que ele faça uma análise nesse vínculo empregatício do seu tio. Lá vai ser analisado se o seu tio tinha horas extras pendentes, se tinha algum tipo de adicional, ou adicional noturno, ou adicional de insalubridade, ou de periculosidade, que não tenham sido pagos nos últimos 5 anos, certo? Porque as verbas que você vai requerer são as dos últimos 5 anos. Então, esse advogado ele vai fazer análise de horas extras, adicional noturno, de insalubridade, periculosidade, se tinha algum trabalho, algum plus salarial, alguma função que ele exercia que não era a função para a qual ele tinha sido contratado. Enfim, o advogado trabalhista, ele vai fazer ali um mapeamento da função exercida, das verbas pagas, e aí ele vai dizer, olha, tem FGTS que não foi recolhido, tem horas extras que não foram pagas, tem férias que não foram pagas, décimos que não foram pagos. Aí sim,
Ele vai ingressar com uma reclamação trabalhista requerendo apenas essas verbas. Ele não vai requerer o quê? Aviso prévio, porque não tem aviso prévio nesse caso, tá? Ele não vai requerer 40%, porque não tem aí nesse caso, tá? Porque não foi o empregador, não mandou ele embora. Ele ainda continua com o vínculo suspenso, certo? Mas o advogado, ele vai requerer estas verbas. E ele vai requerer estas verbas por quê? Porque se ele não fizer o requerimento dessas verbas, elas vão fulminar, elas vão ser fulminadas pela prescrição, ou pela prescrição quinquenal, ou pela prescrição bienal. Porque você bem sabe que o que ficar para trás dos 5 anos, você vai perdendo. Assim como depois do último dia, você vai perdendo também essas verbas que ficaram pela prescrição bienal. Ah, sim, doutora, mas você não disse que o vínculo fica suspenso? Fica, mas os anos vão se passando e tudo que for ficando para trás, você vai perdendo, tá? Então, é importante sim. E o questionamento da dona Célia Silva foi muito interessante, porque com certeza aí do outro lado da telinha, tem muitas pessoas que o quê? Que estão de benefício, auxílio por incapacidade temporária, muitos anos, tá? Muitos e muitos anos, e tinham verbas, tinham férias, tinham 10º, tinham horas extras lá na empresa, e que está se passando mais de 5 anos, e todas essas verbas, elas vão o quê? Prescrevendo. Tudo que, doutora, mas eu estava de auxílio. Se eu ingressasse com a ação contra a empresa, você vai requerer apenas aquelas verbas corretas, devidas ali. Apenas aquelas verbas devidas ali. Se você tem férias que já estavam vencidas e que elas correm risco, já está se aproximando os 5 anos, eu já vou perder, ingressa com a ação. Procura um advogado especialista em direito do trabalho, porque esse advogado especialista em direito do trabalho, ele vai sim fazer um mapeamento, como eu bem coloquei aqui, fazer um mapeamento da sua função, fazer um mapeamento das verbas que você recebeu ou não, fazer um mapeamento do tempo de auxílio que você está, a própria carta de deferimento do auxílio por incapacidade temporária, quando vem, ela já vem com uma data ali. Mesmo você prorrogando, você tem que ter esse cuidado, porque prorroga uma vez, prorroga 2. Agora imagina só aquela pessoa que está com auxílio por incapacidade temporária há 2 anos. Consegue uma prorrogação, prorroga mais 1, vai para 36 meses. Aí corre 2, já vai para 5 anos. Aí, o que aconteceu com as verbas que ele tinha lá na empresa? Prescreve. Então, é importante sim, é importante. A pergunta foi muito pertinente. Um alerta para você que está de benefício por incapacidade temporária ou permanente também, de rever as verbas que você tinha pendente lá na empresa, lá no seu trabalho, na empresa onde você trabalhava. Ok, meu amigo? Ok, minha amiga? Muito obrigada, Célia, pelo seu questionamento. Se eu não respondi, se eu não me fiz entender, encaminha de volta que eu terei o maior prazer em voltar neste tema. Ok, meu amigo? Ok, minha amiga? Esse foi mais um programa Minuto do Direito. Deus abençoe, tudo de bom. Tchau, tchau.